Reforma protestante. Pois é, o tema controverso, né, mano? Eu fico me perguntando. A gente, às vezes, quando tá fora de certas bolhas, a gente vê e fica meio avesso daquilo que acontece, né? Mas enfim, vamos lá. Bem, senhores, eu fiquei 20 dias estudando a reforma protestante. E quais são os meus vereditos acerca desse assunto? Será que a minha perspectiva sobre a igreja mudou? Será que a forma com que eu enxergo as escrituras mudaram? Será que a forma com que eu vivo a minha vida prática na fé mudou? Bem, eu não sei se vocês estão por dentro daquilo que acontece no Brasil hoje, pelo menos naquilo que é embate teológico dentro do ramo cristão, é que existe vários debates, né? Que já aconteceram muitos debates sobre a história da igreja, sobre questões doutrinárias relacionadas ao protestantismo versus o catolicismo. E a internet ela ficou inundada disso, pelo menos inundada dentro dessa bolha, né, teológica, dentro dessa bolha que fala sobre catolicismo e a bolha que fala sobre o protestantismo, ou simplesmente a bolha que fala sobre Jesus, sobre teologia aqui na internet. E aí o que aconteceu? A gente está finalizando agora, né? Hoje, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. Mas o que aconteceu comigo nesse mês? Esse mês ele começou, óbvio que sempre com a expectativa da Reforma Protestante. Só que aí teve alguns acontecimentos que me fizeram me inserir e começar a estudar a reforma de forma mais incisiva, de tal modo que eu não tenho certeza se eu estudei mais a reforma agora, nesses 20 dias, do que eu estudei a reforma lá atrás, quando me converti. Eu era um jovem comum que não entendia as doutrinas cristãs direito. Eu era um jovem católico nominal. Eu acho que é até um desrespeito eu falar para os católicos de verdade que eu era um católico nominal. Eu cheguei a fazer primeira comunhão, mas foi simplesmente isso. Mas aí depois eu fui tentando descobrir sobre Jesus e sobre as escrituras, aquilo que dizia. E dentro disso, orei ao Senhor e o Senhor. Tive uma experiência, né, com o Senhor. E essa experiência pautada nas escrituras, com o entendimento daquilo que era a revelação bíblica, a experiência de Jesus, o sacrifício de Jesus, e aquilo me impactou de certo modo, que eu virei protestante. Eu virei protestante, não era um católico praticante, mas eu frequentava, de certa forma, a igreja católica, já frequentei a igreja católica de alguma forma e virei protestante, evangélico batista, tá? De uma igreja local aqui na minha cidade, na Bahia, no interior da Bahia. Mas aí o que aconteceu? Esse mês eu fui convidado para estudar. Na verdade, eu fui convidado pela minha igreja local para fazer duas coisas pontuais. Uma é que a minha igreja tem uma sede e tem outras igrejas que a minha igreja plantou, né? Essa igreja. E tem outros pastores cuidando dessa igreja. E aí um desses pastores me chamou para fazer uma pregação sobre a reforma protestante. E a minha igreja local, a sede no Ministério de Jovens, chamado Enraizados, me chamaram para fazer alguns vídeos sobre a reforma protestante. E aí, dentro desse ponto, mas eu preciso voltar um pouco mais, porque antes mesmo desses convites eu já estava inserido estudando de forma muito mais específica a reforma protestante, porque um amigo meu de Salvador, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, meu irmão, Deus te abençoe, tá? Meu amigo de Salvador, que é um cara super inteligente, também era protestante e nos estudos dele ele acabou virando católico, né? Não vou citar ele aqui porque eu não quero explanar ele e o conteúdo do vídeo não é sobre ele, é sobre o que aconteceu aí nesse outubro de... nesse mês de outubro, né? E aí o que aconteceu? Ele me instigou a procurar mais conhecimento acerca sobre a história da igreja e principalmente sobre o protestantismo. Ele elencou várias coisas que me fizeram pensar na época que a gente estava discutindo sobre esses assuntos, né? Mas depois ele decidiu por isso e que Deus abençoe a vida dele, né? Não cabe aqui a gente falar sobre porque não é o ponto do vídeo. Mas, continuando. Aí esse meu amigo me despertou que as coisas estavam resolvidas na minha cabeça, mas aí algumas dúvidas vieram e eu falei, não, eu tenho que começar a estudar. E aí eu percebi que o Senhor estava me direcionando para começar a estudar isso novamente. Por quê? Porque os convites da minha igreja. Então, assim,
veio um amigo de Salvador que estava nesse problema aí pra ver, esse conflito doutrinário pra ver se virava católico ou não. E, é, em contrapartida disso, a minha igreja local me chamou pra falar sobre a reforma protestante e todas as coisas que eu falei pra vocês anteriormente. E aí, o que acontece dentro desse ponto? Eu me inseri de cabeça pra estudar novamente os assuntos que pra mim já eram batidos de certo modo, né? E aí eu fui começar a entender melhor como é que foi a reforma protestante. Então, assisti muitas pregações, debates, obviamente, também, professores falando, inclusive, de uma perspectiva protestante, obviamente, né? Que eu, sendo protestante, fiz isso. E aí eu quero falar com vocês aqui algumas das reflexões que eu tive estudando a reforma protestante. Inclusive, eu vou usar como base aqui também alguns argumentos que o próprio JP, se você não conhece, o JP Maia, né, que é um criador de conteúdo cristão, né? Ele também é protestante. E, na verdade, o que aconteceu com o JP foi uma forma que aconteceu com esse amigo meu, que se converteu. E talvez o JP passou por uma crise da qual eu não passei, de certo modo. Porque JP estava numa crise muito grande no sentido de salvação mesmo, né? E desse entendimento acerca da salvação. O meu ponto ele era mais de entendimento e levantamento daqueles que seriam os argumentos mais específicos para que fosse embasada a minha fé. Mas aí o que aconteceu? Dentro de todas essas coisas, eu quero elencar algumas coisas aqui. Inclusive, eu até tô com um esboço da minha pregação que eu preguei no domingo passado. É domingo passado. Esse vídeo tá saindo na sexta-feira. Domingo passado. Eu preguei na congregação que foi plantada pela minha igreja sede. E aí eu quero pontuar algumas coisas e aquilo que for fluindo aqui a gente vai comentando acerca desse assunto, tá? Quando a gente vai falar sobre a história da igreja, quando a gente vai falar sobre o início ali dos primeiros cristãos, a igreja católica, ali na Idade Média, né? Antes da Reforma Protestante, ali no século XIV, no século XV, a igreja ela já tinha acrescentado muito daquilo que é o comumente estabelecido na palavra, pelo menos naquilo que é uma leitura simples das escrituras, que está posto nas escrituras, já tinham acréscimos e decréscimos daquilo que era o normativo. E aí, eu falando numa perspectiva, obviamente, protestante. Eu sei que o católico vai ter vai enxergar isso de uma forma completamente diferente. A gente vai ainda conversar mais sobre esses assuntos. Mas então, assim, a igreja tinha conflitos políticos, econômicos naquela época, era um momento de muita instabilidade de várias formas. E a igreja, ela começa a se deformar de vários modos, né? A igreja, ela começa a distanciar de uma base doutrinária mais estabelecida na palavra, até mesmo daquilo que constitui a patrística. E eu também sei que os católicos vão falar, ah, não, mas a patrística fala da gente, enfim. Mas aí tinha duas doutrinas fundamentais que eram estabelecidas dentro da teologia medieval e os debates medievais da época, que era sobre a questão do recebimento da graça divina e sobre a autoridade da igreja, né? E aí, mediante as escrituras, obviamente. E aí, o ponto fundamental é que isso se resume em dois principais pontos que foram sistematizados posteriormente como os cinco solas da Reforma Protestante. Dois deles é sobre esses assuntos, né? Que é a questão do sola fide e a questão da sola escritura. E aí eu quero perpassar sobre algumas coisas aqui, eu quero argumentar até mesmo sobre esse fenômeno, né? De dos católicos que falam a respeito de conversões de protestante para o catolicismo, né? Aquela velha história do Brasil paralelo falando que eles estão voltando para casa, né? Então o primeiro ponto aqui é sobre a questão da graça divina, né? Que é a questão do sola fide. E é interessante, assistindo até mesmo o que o JP Maia falou no vídeo dele sobre por que ele não se tornou católico, ele argumenta que ele continuou acreditando nessa doutrina, mesmo entendendo que esse ponto tenha uma dificuldade muito grande quando você vai colocar frente a frente o texto de Paulo com o texto de Tiago. Quando Paulo, teologia paulina, falando muito sobre a fé, a questão da justificação pela fé, e aí Tiago às vezes parece que está contradizendo Paulo numa perspectiva de obras. A perspectiva cristã, protestante a respeito desse assunto é que o que Tiago está falando é diferente do que Paulo está falando. Eles estão partindo de princípios diferentes. Enquanto Paulo está falando sobre uma evidência salvífica de fé, na confiança em Cristo, Tiago está falando e combatendo uma fé falsa. Uma fé que não teria uma necessidade de produzir obras. E no caso é a resposta protestante sobre sola fide.
E aí o JP ele vai argumentar, ele vai, na verdade, falar só alguns pontos a respeito desse assunto que não se estende mais. Então, o sola fide é um ponto doutrinário que tem muito a ver com a minha conversão e com toda certeza com a conversão de muitas pessoas, porque, afinal de contas, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o que nos coloca diante de Deus e justo diante de Deus. Inclusive, tem uma frase do Martinho Lutero que ficou muito famosa, né? Simultaneamente justo e pecador. Essa é a perspectiva que eu sigo. É interessante que, pelo meio tempo que eu tive estudando sobre a Reforma Protestante, várias dúvidas veio ressaltando na minha cabeça. Mas quanto mais eu estudava sobre a Reforma, e obviamente que existiram pontos que a gente pode discordar, e isso é o princípio da Reforma mesmo, porque uma coisa que a Reforma conquistou nesse sentido é que você se baseie nas Escrituras, se baseie no relacionamento com as Escrituras, e que a gente tem tende a ter um pensamento mais crítico acerca das afirmações que outras pessoas fazem sobre isso. E aí, nesse ponto da justificação pela fé, com toda aquela questão que aconteceu ali com a venda das indulgências, é uma perspectiva que era necessária, sabe? Eu passo muito por essa questão que eu venho pensando nesses tempos que eu fiquei estudando sobre esse assunto, que se a gente for observar em uma perspectiva, tirando aqui o cunho é, partidário, entre aspas, de católicos e protestantes, a reforma ela foi muito necessária até mesmo para a própria igreja rever algumas coisas que eram estabelecidas na própria igreja católica, né? E dito isso, o próprio Lutero, né, nessa perspectiva, ele não queria que a igreja ela fosse dividida, mas ela queria que a igreja ela fosse refeita. Só que a hierarquia da igreja ela não permitiu isso. A hierarquia da igreja excomungou Lutero e taxou Lutero como um herege, né? E aí, nesse sentido, que eu acho que a reforma ele estabelece de uma forma muito conservadora, né? E o princípio, né, reformador de voltar para as fontes, né, o ad fontes, voltar para as fontes basilares da nossa fé, isso é um princípio muito protestante, né? E aí isso perpassa no segundo ponto do debate doutrinário, né? Que fala sobre a questão da autoridade da igreja mediante a palavra de Deus. E que naquela época era meio bagunçado, né? Na verdade, se resumia ao papado e os bispos, inclusive alguns concílios ecumênicos. Mas é interessante que até mesmo líderes seculares, eles interviam ou até mesmo participavam de decisões dentro da própria igreja. Eu vejo o absurdo, né? Eu vi um debate recentemente de um católico com um protestante, com o Lucas Gestas, e, e, e uma coisa que o Católico estava defendendo era falando que o, o Papa, ele tinha essa questão da sucessão apostólica, mesmo ele fosse pro inferno, sabe? Então, assim, é um negócio muito maluco. E essa questão da autoridade versus as escrituras é posta até mesmo dentro da própria patrística, né? A questão da autoridade das escrituras ser suficiente para todas as coisas. E é curioso, né, que a igreja ela tenha sistematizado que a verdadeira interpretação das escrituras está posta pela própria igreja. Mas veja, a igreja ela estabelece três doutrinas, a igreja católica, nessa questão de autoridade. É a questão do magistério, das tradições e das escrituras. Mas veja, quando você coloca e confronta essas três coisas aqui, elas estão discordando entre si, a Bíblia ela sempre é a voz terceira das coisas, sabe? Então a igreja afirmando que ela é a lente hermenêutica interpretativa correta das escrituras, coloca posto que aonde estabelece doutrinas que são claras nas escrituras, meio que as doutrinas católicas elas não sobrepõem sobre isso, ou sobrepõem naqueles princípios basilares da fé. Mas aonde a gente não vê uma doutrina estabelecida, aí em vez de fazer uma exegese, eles fazem uma exegese, ou seja, ele coloca as próprias doutrinas católicas em cima dos textos que não tá querendo dizer aquilo ali. E isso fica muito, muito evidente em debates que o Lucas Gesta fez com um católico, eu até esqueci o nome dele aqui agora, mas que é um ponto pra gente levar em consideração dessa questão da autoridade das escrituras, sabe? Porque quando você coloca que o princípio regulador dentre das tradições, de você olhar para todas as coisas com os olhos da Bíblia, coloca a Bíblia em uma situação para que seja estabelecida uma doutrina que seja sã, né? E dentro dessa questão, as igrejas católicas e protestantes, elas divergem entre si.
Eu queria falar um pouco das indulgências, né? Eu falei sobre sola fide, mas eu acabei esquecendo de falar sobre as indulgências. Veja, as indulgências, ela foi algo que foi estabelecido pela igreja, né? Como uma forma, inclusive até mesmo a própria igreja depois excomungou o Tetzel, né? Sobre algumas das coisas que ele falou, né? Sobre aquela famosa frase, né? Quando a moeda cai no cofre, sai tilintando no cofre, uma alma sai voando do purgatório. Mas estabelecida essa doutrina, né, das indulgências, de vender perdão dos pecados, estabelecida muito do que é o posto da doutrina católica de justificação no sentido de rituais humanos e obras, né, estabelecidas. E isso foi o que fez o estopim para que Lutero tivesse um encontro com Deus no sentido da própria palavra de Deus, a justificação pela fé. É interessante que Lutero tem uma frase muito famosa, né? Que ele diz o seguinte: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. Eu acho muito poderoso porque isso não foi uma experiência isolada de Lutero. Muitas outras pessoas que tiveram o entendimento daquilo que era o sacrifício de Jesus tiveram a mesma experiência ou experiências similares, como realmente a forma de nascer de novo. Então veja, estabeleceu um conjunto doutrinário que estabelece não só a vendas, né, de indulgências que estava posto lá atrás, mas até mesmo estabelecer um princípio que a justificação ela não é completamente pela fé, mas é fé mais obras, anula de certa forma o sacrifício de Jesus. Até mesmo a ideia do purgatório anula a ideia do sacrifício de Jesus. E veja, tem alguns pontos que a gente pode observar sobre por que a reforma protestante foi um ato muito importante para a história da igreja. Primeiro, foi contra a tirania. Segundo, tem um ato muito conservador, que é voltar às fontes, e não uma forma de se rebelar ou revolucionária de certo modo. Na verdade, voltando às fontes de um conservador de ter simplesmente as escrituras como a fonte de regra de fé e prática. Estabelecimento de doutrinas baseadas nas escrituras e nas escrituras somente. Eu sei que muito daquilo que os argumentos católicos contra o sola fide, o sola escritura, é em relação a essas divisões que existem dentro da própria cristandade protestante. Mas veja, a própria Igreja Católica ela tem as suas discordâncias, visto que até os próprios influencers católicos seguem perspectivas diferentes acerca de doutrinas que foram postas pela própria igreja. Primeiro que a igreja protestante ela foi excomungada pela igreja católica. Depois, no Vaticano II, a igreja retificou isso e não colocou a gente como hereges de certo modo. E colocando posto que a gente pode ser salvo, porque dentro do protestantismo tem catolicismo romano suficiente para nos salvar. Então, veja, até mesmo entre eles discordam entre si. Até mesmo sobre as três fontes de autoridade que eu falei. Se uma diz A, outra diz B, outra diz C, e aí, você fica com qual? Sabe? É um negócio que é meio bagunçado. E dito isso, a unidade é estabelecida principalmente pela hierarquia da igreja. Ou seja, as pessoas com toda certeza têm pensamentos diferentes acerca de um ou outro ponto. Inclusive, conheço pessoas que já falaram que a voz deles não crê em alguns dogmas marianos, por exemplo, ou a intercessão dos santos. E continua dentro da Igreja Católica. Então, essa aparência de unidade, de fato tem uma unidade ali aparente, e até mesmo doutrinariamente falando, mas que se você for observar de uma forma mais próxima, você vê que essa hierarquia, ou essa forma de estatal da igreja, com muitas aspas, condiz com uma doutrina mais estabelecida, uma aparência de unidade mais estabelecida. Até a presença dos carismáticos católicos é uma coisa que é crítico pelos próprios católicos, né? O worship de Maria, vocês já viram o worship de Maria, né? Enfim. Agora, um ponto que eu queria falar com vocês também é sobre a questão da conversão, né? Eu acho que eu citei de forma mais solta, mas eu queria estabelecer um ponto aqui muito interessante. Que toda essa discussão sobre catolicismo, protestantismo e até meio ortodoxo que foi jogado dentro desse debate aí, ele está posto em uma visão muito e até mesmo agnóstica. E isso foi um ponto que eu achei muito interessante no vídeo do JP. Ele falando que quando você se converte, você não se converte a um conjunto de doutrinas. Você se converte a uma pessoa. Ele ainda enfatiza dizendo que, obviamente, Jesus tem um conjunto de doutrinas, mas que
esse debate produz santidade ou está produzindo simplesmente um gnosticismo no sentido de estar certo? Inclusive, tem até um podcast uma vez que eu escutei do Bibotalk, onde o Vitor Fontana ele vai falar sobre a idolatria de estar certo, sabe? Até mesmo o JP usou uma palavra no vídeo dele falando sobre a voz da razão, no caso, seu catolicismo, a voz da razão. Então, assim, esses debates eles são importantes, mas que o mais importante é a fé e a fé em Jesus. É a conversão para uma pessoa. E diferente de outras pessoas que tiveram crises mais específicas em relação ao protestantismo e o catolicismo, eu prefiro colocar a minha fé depositada na pessoa, baseada nas escrituras, na pessoa de Jesus Cristo, no caso, baseada nas escrituras, do que confiar em pessoas que erram como eu. Então, dito posto isso, quando a Bíblia vai dizer em Romanos 3 que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, é todos sem exceção. Então veja, até mesmo sentidos doutrinários divergentes entre arminianos e calvinistas dentro da igreja protestante convergem que o ser humano, ele é falho e pecador. Ele falha. Eu entendo que o catolicismo vai dizer que a igreja, ela possui, né, o papado possui ali o ex-cátedra, e quando ele fala sobre o ex-cátedra ali tem uma inerrância. Mas enfim, ele não é infalível, a igreja não é infalível, homens erram, pecam, e a própria história, inclusive da própria igreja católica, mostra isso em vários pontos. Então, o que eu aprendo com a reforma protestante? Conservar aquilo que foi deixado pelos apóstolos, conservar as escrituras sagradas, se inspirar nela e basear a fé nela. A fé única e exclusiva de Jesus, ela é fundamental. E veja, é o que diferencia o cristianismo das demais, todas as outras religiões. Veja, diferencia do muçulmano, das religiões monoteístas, né? Do islamismo e do judaísmo, no sentido que não tem justificação pela fé. É uma autossalvação, entre muitas aspas, né? Tô sendo muito simplista nesse sentido. Que é por rituais religiosos mesmo, é por obras, é por guardar leis e preceitos. Dentro do cristianismo, e uma visão, obviamente, protestante, a fé, ela produz as obras, mas não é a causa, as obras não é a causa da justificação, da salvação, da vida eterna, mas a consequência de. E é isso que faz a diferença muito grande. Então, assim, quando um exemplo hipotético de um judeu ou um muçulmano entra no céu, nossa, eu consegui, eu guardei, não sei o que, bababá. Agora, um cristão entrando no céu, meu Deus, eu consegui por causa do Senhor, o Senhor me guardou, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me ajudou a guardar aquilo que era para ser posto, guardou os meus olhos, guardou meu coração, me limpou e tal, tal. Então, assim, a fé em Cristo, que obviamente produz essas obras. E é uma coisa não está desassociada da outra, mesmo que, como eu já falei, a justificação, a salvação, ela está contida na fé, e a fé somente em Cristo, e é evidenciada por obras. E se estou no posto, é aquilo que diferencia o cristianismo, pelo menos na visão protestante, das demais religiões monoteístas. E politeístas aí são os pagãos, né? Os politeístas, que aí não está posto porque a construção é completamente diferente, né? Até mesmo essa questão mais mística, e não tem mesmo identidade de salvação, até mesmo a consequência de o entendimento sobre pecado também é diferente, então é uma coisa que não se sustenta muito. Esse era o vídeo que eu queria falar com vocês sobre a Reforma Protestante, esse que é um marco na história do mundo. Não virei católico, reafirmei mais ainda as minhas fontes basilares de fé, continuo convicto daquilo que é estabelecido como escritura, até mesmo dentro da própria doutrina e tradição que a própria igreja arroga ser dela, a igreja católica no caso. Minha posição não é botar o ponto final sobre isso aqui, mas que Deus abençoe sua vida e sola a escritura.